Aqui vamos nós para uma explicação rápida de como preencher a planilha e o significado de cada uma dessas entradas. Então, as entradas, né, cada linha é alguma coisa, a característica física diferente do pêndulo. A gente colocou em azul as caixinhas que vocês precisam digitar. Essa planilha não tem nenhuma proteção, nada dessas coisas mais sofisticadas. Se vocês digitarem qualquer besteira no lugar errado, vai dar besteira. Então, sempre que vocês começarem a achar que tem alguma coisa dando errado, muito suspeita, copiem de novo, façam uma cópia nova da planilha. Supostamente, essa planilha aqui deve funcionar tudo, porque a gente já verificou muitas vezes as entradas da planilha. Então, vamos começar ali. A densidade linear do fio, né? Vocês vão botar quantos quilogramas por metro o fio de vocês tem. Se vocês conseguiram pesar o fio, ou se vocês conseguiram encontrar em algum lugar a especificação do fio, vocês coloquem ali. 1 grama por metro. Eu tinha essa linha de pesca, que eu contei no roteiro, ou num vídeo daqueles, que ela lá era mais ou menos 1 grama por metro. Que é um fio bem pesado, vocês vão ver que isso faz uma diferença notável no resto da experiência. Tá? E aí, para cada uma das entradas, vocês vão usar o que vocês tiverem disponível. Que não puder, vocês colocam 0, porque vocês não sabem, façam alguma aproximação. Então, aqui o raio do corpo, tá? A massa do corpo. Depois, aqui embaixo, o erro de escala da régua, da treina, seja lá o que for que vocês usaram. Depois, aqui, o erro de escala do período. Lembrem que, normalmente, o medidor de comprimento de vocês é analógico e o de tempo é digital. E tem uma pequena diferença aí em como vocês tratam isso na hora de botar o erro de escala. Depois, o comprimento do pêndulo, né? Você tem 5 colunas aqui para supostamente colocar o que eu sugeri no roteiro, entre 60 centímetros e 1,40 m. Na hora que vocês fizerem, provavelmente vocês vão fazer e tal, dar um nozinho aqui, um nozinho ali, pendura no prego lá onde vocês vão pendurar o pêndulo e vocês vão ver que deu 61,5. Então vocês vão lá e preenchem o valor correto e não o valor que eu coloquei aqui. Daqui para baixo tem uma seção aqui, ó, da planilha que calcula várias coisas para vocês. Calcula a massa do fio, usando a densidade linear e o comprimento do fio. Depois calcula a massa total, somando a massa dos dois, do fio e do corpo. E depois calcula a posição do centro de massa do sistema, que é a posição do centro de massa do fio, mais a posição do centro de massa do corpo pendurado, dividido pela soma das massas, certo? E aí depois eu tenho aqui o cálculo do I, o momento inércia do fio, e o cálculo do momento inércia do corpo, pensando no corpo como uma esfera. E aí continuamos, tá? Aqui eu tenho esse termo ômega quadrado sobre G, que se deduz nas aulas de rotações. Isso é igual ao torque dividido pelo momento inércia, tá? Quando o fio tem massa, tudo está incluído, essa expressão é a que está aqui entre parênteses. Quando o fio não tem massa nenhuma e a massa, o corpo, tem raio zero, cai na expressão do pêndulo simples, que é ômega quadrado sobre G é igual a 1 sobre L. Tá? Então eu botei as duas expressões aqui para a gente também ter uma maneira de verificar se está fazendo direitinho. Né? Eu até comentei ali em cima. As duas linhas abaixo devem ser iguais quando o lambda do fio é igual a zero. E se vocês voltarem lá na primeira entrada da planilha, colocarem o lambda igual a zero, vocês vão ver que essas duas colunas dão igual, o mesmo valor. Tá? E agora aqui vem os períodos. Aí nos períodos vocês vão ter os 5 comprimentos, L1, L2 até L5, e as 10 medidas do período. Então, para cada comprimento, vocês vão medir o período 10 vezes, colocar na tabela, e aí a planilha vai calcular para vocês o valor médio do período, vai calcular o desvio padrão do período. Certo? E a planilha vai calcular também a frequência e vai calcular o sigma da frequência. Para quem fizer as medidas usando a câmera, vai botar esse filminho, vai colocar no tracker e depois do tracker vai pegar a tabela e fazer o ajuste da função com o Cy-Davis. Vai pegar os valores lá do Cy-Davis e vai pegar e botar ali, frequência que saiu para esse comprimento e o desvio padrão da frequência. E vai fazer a mesma coisa com o termo de amortecimento e o desvio padrão do amortecimento que eu esqueci de botar ali na tabela. Tá?
Aí a planilha vai calcular, vai converter frequência em período e vai converter o erro em frequência para erro em período, tá? E aqui para depois usar na conta, levando o amortecimento em conta, eu criei mais uma linha aqui, porque ela vai ser usada nos cálculos abaixo, tá? Agora, a última coisa que falta aqui antes de fazer os cálculos das 5 aproximações do G é calcular o momento inércia do corpo dividido pela massa do corpo vezes o comprimento do fio. E aí o outro, onde o fio tem massa, que é essa razão aqui. O momento inércia do fio mais o do corpo dividido pela massa total vezes a posição do centro de massa do sistema fio e corpo. E aí, de novo, aqui ele faz a conta para vocês veem ó, que é uma diferença bem pequenininha, né? 5 partes em 600. Se eu levar a massa do fio em conta ou não. Claro que se eu aumentar a massa do fio, se ao invés de usar aquele meu fiozinho de nylon lá, que era 1 grama por metro, eu usar um fio do varal da minha casa, por exemplo, aquilo é capaz de ter 5 gramas por metro. Aí esse negócio vai fazer bastante diferença. É curioso a gente brincar com esses valores. Vai lá, faz a experiência, né, sem levar o lambda em conta, depois vai na entrada lá de cima da tabela e troca o lambda. Isso, na verdade, é o que eu fiz aqui embaixo. Então, olha só, tem 5 cores diferentes. Isso aqui tudo são resultados feitos em cima da tabela. Cada uma dessas 5 entradas corresponde a 5 expressões das 5 aproximações do G que estão no roteiro, tá? Então aqui vocês só vão ver, ó, aqui não precisam fazer nada, vocês precisam usar a cabeça e interpretar o que vocês estão vendo, certo? Então, nessa primeira parte aqui, né, são 5 blocos. O primeiro bloco vocês têm o G calculado como ômega quadrado vezes L, com a medida feita na mão, que eu chamo, certo? E aqui embaixo o G como ômega quadrado vezes L, a medida feita com o tracker e o Sci-Davis. E aqui em cima está o erro. Ops, não queria abrir isso. Aqui em cima está o erro, o sigma do G, que é bem grande, 0,4. E aqui embaixo está o sigma G na medida com o tracker, que é bem pequeno, olha só, é 0,008. Tá? E aqui vocês vão seguir no segundo bloco. Agora, sem levar em conta o atrito, o fio não tem massa, mas o corpo tem um raio. Eu disse, ó, minha esferinha lá, ela não tem tamanho zero, ela tem um pouquinho de tamanho. Vejam a diferença que faz no G do tracker, que eu vou comentar aqui, que é o que ficou melhor. O G do tracker ali deu 9.886, 9.891, praticamente a mesma coisa. Eu mudei essas caixas aqui, ó, eu não limitei o resultado para logaritmos significativos para a gente poder ver essas diferenças não significativas, né? Tipo, eu mudei o raio da minha esfera de 0 para 1 centímetro. Que diferença faz? Está lá na 7ª casa depois da vírgula, então não importa. Na verdade, aqui foi na 4ª casa depois da vírgula. Tá? E agora aqui, mais um para baixo, eu continuo sem levar o atrito em conta, mas o fio tem massa e o corpo tem raio. E aí isso já mudou de novo o meu G. Agora eu fiz uma diferença considerável. O meu valor ali de 9.800 baixa para 9.721. Aí isso aí está errado, é só para mostrar a importância dessa correção. Por que eu estou dizendo que está errado? Porque o meu fio não é 0.001 como está na primeira entrada. Então eu posso ir lá e fazer isso agora. Como eu disse para vocês, eu nem consegui medir o meu fio, porque ele era muito levinho, mas vamos imaginar que ele fosse 0,1 grama, ao invés de 1 grama por metro. Aí muda a tabela toda, se recalcula só mudar aquela entrada ali. Aí eu vou lá embaixo e vou olhar agora que o meu G passou de 9.800 para 9.793. Eu poderia ser desonesto e ficar mexendo no lambda lá na entrada até que o G dê exatamente o valor que a gente espera que dê. Isso não teria a menor graça, né? Porque a gente sabe que está se enganando ao fazer isso. Bom, e aqui as últimas 2 entradas, elas só estão com os valores feitos com o tracker, porque só com o tracker a gente conseguiu medir o efeito do atrito. E aqui de novo vocês vão ver que ele é bem pequeno, né? O valor medido do atrito está correto agora aqui,
E aí eu só calculei os Gs, não calculei o sigma G, mas vocês veem como ele baixa de 9.891 para 9.906. É praticamente a mesma coisa. A diferença aqui é irrisória. Tá? E aqui o último, aí levando tudo em conta. O atrito, contando a massa do fio e contando o raio do corpo. Então essas são as 5 entradas que o programa vai calcular. Só vai usar essas 5 entradas quem tiver feito com o tracker, mas as 3 primeiras todo mundo pode fazer, desde que tenha conseguido medir a massa do fio e o raio do corpo. Quem não conseguiu medir nem o raio do corpo, quem não conseguiu medir a massa do fio não vai ter essa entrada aqui, a terceira. E quem não tiver conseguido medir o raio do corpo, que sempre dá para medir, nem que seja com os dedos, a gente consegue ver, né? Esse negócio tem 1 centímetro ou 2 de tamanho, vai ter essa segunda entrada. Então, pelo menos, a gente imagina que vocês consigam fazer essas 2 entradas aqui. Então, é isso de explicação do preenchimento da planilha. Espero que esteja minimamente claro. Estamos aí para resolver suas dúvidas nos horários de atendimento e nos horários de aula.